Tudo certo? Então, começamos aqui mais um programa. Hoje, ao meu lado está o Matheus, já vamos explicar. Vou jogar a bola aqui para ele, que temos muitas explicações a passar. Então, começa aí, Matheus. Boa noite, pessoal. Um prazer ter vocês aqui mais uma vez, nosso quarto episódio, nosso artigo quarto. E, em primeiro lugar, antes de começar de apresentar nosso convidado, vamos às explicações. Vocês estão percebendo, estamos num estúdio novo. A gente procurou melhorar ainda mais a nossa infraestrutura. Agora temos um estúdio maior, melhor, mais acessível para os nossos convidados também, mais confortável. Acho que vocês vão tomar esse susto aí de cara, mas já vão se acostumando. Essa é a nossa nova casa. Isso aí. E mais um recado também. Podem perceber que a Patrícia não está aqui. A Patrícia, infelizmente, não faz mais parte do projeto. Isso foi uma decisão dela. Mas nós agradecemos muito. Foi uma decisão motivada aí por questões pessoais, questões profissionais de trabalho. Mas nós agradecemos muito o motor de projeto junto conosco, o que ela fez pelo projeto, o que ela fez por nós. Então fica aqui esse agradecimento e essa informação de que, infelizmente, ela não faz mais parte do projeto. E aí seguimos aqui, eu e Matheus, nessa luta, nessa jornada. Vocês vão ter que se acostumar a ver essas duas caras aqui. Pois é. Mas agora vamos passar a apresentar o convidado. Fala, Matheus. Bom, com a gente hoje, mais uma vez é um prazer, uma honra ter uma pessoa desse gabarito aqui no nosso programa. Já de início, doutor Marcelo Enes Figueira. Ah, rapaz. Bom, vou falar um pouquinho aqui, bem rápido, do currículo, só para vocês terem noção da importância do doutor. Graduado em Direito em 99 pela UERJ. Já em 2000, entrou como procurador do INSS Federal. Ficou de 2000 até 2004 e de 2004 até agora é juiz federal. Agora eu vou deixar o doutor se apresentar. Contar a sua história. Bom, vamos lá. Boa noite para quem estiver assistindo. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Imagino, né, que haja essas visualizações depois. A apresentação foi correta. A minha carreira, assim, eu não fui para a academia, fiquei postergando, não tentei fazer mestrado ainda. Aí tive filhos e, né, vou fazer oportunamente. Quem sabe um dia. Sou formado na UERJ em 1999, portanto no século passado, né? É uma realidade muito diferente do que tem hoje. Eu acho até que as aulas, né, a forma de material, nossa, tinha uma salinha de xerox na UERJ, né? Então a gente tirava xerox do caderno de quem era bom de anotar. Eu nunca fui bom de anotar, eu gostava de prestar atenção na aula. Meu caderno era horrível de estudar. Frases desconexas, assim, soltas, porque eu não tinha, eu acho que não tenho até hoje, assim, muita habilidade para múltiplas tarefas simultâneas. Ou eu presto atenção, ou eu copio. Sim. Acho que tem gente que gosta de copiar e aquilo faz parte da forma de aprendizado da pessoa. Então, bom, sou estudante de Direito dessa época e a UERJ tinha ali uma vocação grande para preparação para concurso público, né? Então já saí da faculdade focado nisso e funcionou de alguma maneira, assim, né? Não era o plano, a trilha que eu fiz não era exatamente o que eu tinha pensado no início, e houve vários momentos, né? Durante a faculdade, o que eu faria, qual caminho eu seguiria dentro do direito, mas funcionou. Funcionou. É isso, assim, para início de conversa, acho que já tá bom. Então, por que direito? Aí é uma história interessante, talvez sirva para mostrar para a audiência aí como as coisas são meio inusitadas, né? Quem eu sou, assim, minha história, né? Da minha família. Eu sou uma pessoa de classe média. Meu pai tinha um emprego, trabalhava com informática, ele primeira geração, ele fez engenharia. Meu pai é ex-aluno do Pedro II, ele que fez a virada na minha família, assim. Meu avô era uma pessoa muito simples, não tinha ensino fundamental completo, mas meu pai conseguiu entrar no Pedro II, acho que teve um ensino de excelência lá, acho que o Pedro II continua, né, sendo uma grande escola, e fez faculdade de engenharia e foi ali talvez a primeira geração a trabalhar com computador. Então eu, nesse contexto, assim, bem classe média, né,
eu tinha um computador em casa desde cedo, assim. 7 anos de idade, na minha época, acho que ninguém pensava em ter computador. Eu tinha. Então, na faculdade, muita gente ainda não tinha, eu já fazia meus trabalhinhos no computador em casa. E eu era bom como usuário de computador. À medida que chegava ali o terceiro ano, né, do ensino médio, na minha época, segundo grau, o que passava pela cabeça? Vou fazer informática. Meio que assim, no automático, sem saber muito o que eu queria. Um belo dia, me deu um estalo, assim, eu não sou de exatas. Eu sou usuário de computador, eu não quero passar minha vida programando. Eu sou de humanas. E que aluno de humanas eu era? Ruim. Ruim por quê? Eu prestava atenção nas aulas, gostava de assistir aula de história, de geografia. Mas o que um aluno de humanas, assim, ideal, no mundo ideal, precisa? Complementar aquela aula com leitura, né? Eu lia muito pouco. Para quem ia seguir o caminho da humana. Era um bom aluno. Eu era um aluno que não dava trabalho na escola, eu passava de ano. E ia muito bem em matemática, física, química mais ou menos. Mas, assim, minhas maiores notas no vestibular, mesmo depois que eu fiz a virada para humanas, foram matemática, física e química, que eu dei uma suprida, assim. Minha nota de redação me colocou medo, falei, não vou passar. Era ruim. Eu melhorei muito a minha redação na faculdade. E aí tem até coisas interessantes para falar sobre isso, sobre como a gente vai mimetizando os livros que a gente lê. E às vezes até com um vocabulário rebuscado do direito que não me agrada muito. Mas enfim, então o direito surgiu daí. E nesse momento que eu dei a virada, falei que eu sou de humanas, para surpresa de todo mundo, eu fui prático, assim. Eu poderia querer estudar história, adoraria, ou ciências sociais, mas na minha cabeça foi assim, qual é o mercado de trabalho? E aí eu escolhi direito, sem saber ainda naquela altura como era a faculdade de direito, e imaginando que eu sairia formado advogado. Né? Quando a gente sai só bacharel em direito, a advocacia é uma das trilhas que a gente pode seguir. Sim. Então o porquê direito foi assim, desse jeito. E durante o curso, durante a faculdade, acredito eu que... Bom, você já disse que pensou que se formaria um advogado, mas durante a graduação, veio alguma mudança? Em algum momento da graduação veio... Pô, acho que não preciso ser advogado, posso ser... Houve várias procurador. Mudanças. Houve algumas mudanças, assim, e primeiro, assim, houve um choque, porque se eu conseguir passar no vestibular, ali eu já vi que tinha gente, assim, que era mais preparado na área de humanas do que eu, assim. Sim. Então eu senti necessidade e efetivamente supri, assim, algumas lacunas da minha formação que estavam gritando ali. Então, por exemplo, os livros que eu não li na escola, que eu peguei o resumo de alguém, eu li. Fui ler Machado de Assis, li essa de Queiroz. O que foi possível, eu fui lendo ali na faculdade, mesmo depois da faculdade, melhorando. Então, melhorando a escrita. Aí, bom, então teve essa questão formativa, né? Eu acho que eu consegui dar uma virada e me reposicionar dentro da área de humanas. Deu tempo de recuperar esse conhecimento perdido, deixado de lado, vamos dizer assim. A faculdade de Direito, ela tem uma diferença em relação a, por exemplo, engenharia e medicina, que não tem aquela matéria devastadora, né? Quem entra em medicina vai fazer anatomia e metade da turma é reprovada. Aí você fica desesperado só naquilo. Engenharia tem cálculo, né? Assim, metade da turma cai no primeiro período, já vai ficar no fatorial, né? Segundo período fatorial. Faculdade de Direito, acho que um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de estudo. Leitura, né? Assim, não é traumático. Então, assim, acho que dá tempo de você suprir algumas lacunas se elas existirem como havia para mim. Mas aí o senhor conclui a faculdade e, na verdade, antes de concluir a faculdade, já começa a estudar para concurso, né? Sim. E vai para procuradoria. Vamos fazer esse caminho aí. Sim. Bom, então, só brevemente. Aí na faculdade foi apresentado ali as possibilidades. Então a advocacia é uma carreira. Eu não tinha ninguém, nenhum familiar com escritório. Nem sou bom de me vender, assim, com currículo na mão para pedir emprego, assim. Não. Na época eu era mais tímido do que eu sou hoje. Ainda me acho tímido, né? Mas, então, assim, mercado privado para mim estava meio assim. Além do que, eu olhava o estágio, né? Assim, será que o estágio na advocacia tem que ser um estágio bom, em que o escritório te dê oportunidade de desenvolver um pouco, né? Não só, na época, fazer muito trabalho, que não existe mais hoje, né? Protocolar uma petição, né? Tirar xerox do processo,
fiz tudo isso no escritório modelo da UERJ para suprir lá o tempo de estágio acadêmico obrigatório, né? Mas o escritório modelo também, eu buscava o meu processinho, colocava embaixo do braço, chegava lá, eu fazia a petição e, sob supervisão, ia desempenhando ali a advocacia, né? Mas aí eu vi que tinham outras carreiras. Num primeiro momento, eu fui parar no direito penal de uma forma, assim, curiosa. Gostava, me interessei, né? E aí, do direito penal, me apareceu a carreira da defensoria como algo que eu gostaria de ter feito. Assim, se eu tivesse passado por ela, não sei nem se eu teria saído, né? Eu acho que é uma instituição que proporciona um acesso à cidadania fundamental. Eu gostaria de lidar com o público. Eu não sei quão extenuante seria, né? Ao longo dos anos, né? Porque o Brasil... pessoas em condição de vulnerabilidade é o que não falta aqui para serem assistidas, né? Mas a carreira eu acho muito bonita. E, bem, então, no final do curso, eu já estava... E a UERJ tem um foco, assim, acaba que os próprios alunos direcionam muito para concurso público, né? Então, eu já estava, como outros, ali me preparando para concurso. Como quase todo mundo, eu mirava na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não pensava em fazer para outros estados. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a magistratura não era possível ainda, precisava de tempo de formação. A Defensoria Pública e o Ministério Público, se não me engano, o estágio supria o tempo necessário, contava. Aí o que aconteceu? Além de alguns outros detalhes, a prova do Ministério Público, para mim, no dia que eu fui fazer inscrição para a prova da Defensoria ou da Procuradoria do Estado, eu não me lembro, estava lá o cartaz, procurador do INSS. Exatamente no mesmo dia da prova do Ministério Público, que talvez fosse o meu maior foco naquele momento. Se eu conseguisse ali, era a carreira que estava mais prestigiada. Assim. E aí eu tive que tomar uma decisão. Aquilo nunca tinha passado na minha cabeça, ser procurador do INSS. E aí eu, de forma pragmática, mais uma vez, eu só pensei assim, não é que o concurso para procurador do INSS seja mais fácil ou menos difícil, é que ele era um tiro único. Eu ia fazer a prova num dia, pela manhã era uma prova objetiva, de tarde era uma prova discursiva, que na verdade era uma peça jurídica. Sim. E ali minha sorte estava lançada. Eu sabia, em algum tempo adiante eu já saberia, passei ou não passei. Minha vida estaria definida de alguma forma. O concurso para o Ministério Público, para a Defensoria, para a Procuradoria do Estado, ele é um concurso que se desenvolve ao longo de meses, quase um ano, né? Então tem a primeira prova, que acho que ainda deve ser assim, mas chamava de provão. E aí faz um filtro, né? Uma parte sai, a outra segue. Aí tem prova da banca de civil, processual civil, prova da banca de penal e processual penal, prova da banca de direito público. Em cada uma dessas, você faz a prova, espera o resultado. Faz a prova, espera o resultado. Faz a prova, espera o resultado. Fala assim, olha, eu posso estar bem preparado, posso estar mal preparado, posso estar bem preparado e, em algum momento, numa dessas aí, com um investimento de um ano, eu caio. E aí eu optei, falei, vou fazer ali e resolvo a minha vida. E ainda pensei assim, eu tô estudando para concurso, já tenho tempo. E eu vou fazer prova para procurador da INSS, eu vou ver qual matéria que eu não sei. Na época, a gente não tinha direito previdenciário na faculdade, eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, vou fazer um curso para direito previdenciário, de direito previdenciário. Aí fiz um curso e o resto eu fui com a bagagem do que eu já estava estudando. E funcionou, resolvi minha vida. Talvez da minha turma ali, de concurso, porque tenha sido um dos primeiros a ficar empregado ali, né? Sim. E aí empregado, pronto, eu tinha meu salário, estava resolvido, e aí vem a outra etapa. Buscar algo mais, né? Uhum. Em 2004, se torna juiz federal. E Sim. Esse caminho aí? Então, em 2000, feliz da vida, independente financeiramente, né? Já não onerava mais meus pais ali, não que eles não fizessem com gosto, com carinho, né? Mas, assim, com a sensação de que, poxa, né? E tem umas coisas engraçadas. A minha avó era viva ainda, uma das minhas avós, e ela ficava muito... Nesse período de 6 meses que eu fiquei estudando ali, sem estar na faculdade, mas sem sair para buscar um emprego, apresentando meu currículo, a minha avó ficava falando, meu filho, vai procurar emprego num banco. E, assim, totalmente respeitável, né? Mas, assim,
a situação da minha família me permitia reservar pelo menos aqueles 6 meses para estudar, né? Então eu fiquei estudando e não demorou muito para ter uma resposta. Em fevereiro de 2000, tomei posse como procurador do INSS. Para a magistratura, a gente precisava de 3 anos de exercício da profissão. Então, a primeira coisa que veio na minha cabeça é: eu não tenho mais pressa. Tá? Porque tem gente que já segue no ritmo, né? Segue no ritmo. Mesmo já estando dentro, continua como se... Continua como se e já tivesse. tinha colegas minhas, que eram já focadas na magistratura. E aí o caminho começa a envolver litigiosidade, né? Porque o concurso exige 3 anos. Então, para fazer o concurso, você já precisa, ou para tomar posse, vai precisar de uma decisão judicial, um mandado de segurança que te garanta tomar posse. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou ficar no INSS, na Procuradoria do INSS, durante 3 anos, fazendo o meu trabalho bem. Eu queria representar bem o INSS, né? Antes de fazer o concurso do final da minha carreira, eu já tinha virado um pouco para a área federal, porque eu fui estagiário do Ministério Público Federal. Então, ali, Ministério Público Federal e Justiça Federal ficaram ali povoando a minha cabeça e eu já acabei saindo um pouco da área estadual. Assim, durante o estágio, eu ainda tinha aquela perspectiva, tal como meus colegas, de fazer o estadual, que me permitiria ingressar imediatamente numa carreira via concurso público. O Ministério Público Federal ainda precisava também de tempo de exercício da profissão. Então, não estava nos meus planos imediatamente. Então, no fim da faculdade, eu pensava em fazer as carreiras estaduais, aí tive essa epifania, essa decisão, né? Vou fazer procurador do INSS, que vai ser mais rápido. Funcionou. Aí eu me virei para a área federal totalmente, porque aí eu comecei a lidar com a Justiça Federal e com o Ministério Público Federal. Então, fiquei ali 3 anos, um período difícil. A procuradoria mudou de nome, né? Eu fui juiz, eu fui um aluno de direito do século passado e eu fui procurador autárquico. Procurador autárquico, né? É uma coisa muito antiga, né? O nome já, assim, já é antigo. Nos formamos sem a existência do procurador. É um nome, assim, que nem cai mais bem hoje, né? Assim, parece móveis e utensílios de uma repartição. A pronúncia já é antiga. Procurador era a última turma de procuradores do INSS. Os concursos eram feitos por autarquia. Então, tinha procurador do INSS, procurador do DNR, enfim. Aí, no meio da minha passagem por lá, as carreiras foram unificadas como uma carreira da AGU, que hoje é a carreira de procurador federal. Sim. E aí teve traumas remuneratórios o tempo foi passando, deu 3 anos, eu poderia fazer concurso, aí eu segui. Mas falando nesses traumas e puxando o gancho desses traumas, o senhor teve alguma passagem ou algum momento em que esses traumas ou esses possíveis problemas te fizeram pensar em desistir? Para ser sincero, eu tenho muito carinho, tenho muitos amigos que seguiram na procuradoria. Eles me fizeram pensar em acelerar meu processo para fazer concurso para outra carreira. Era uma época assim de muita precariedade, assim, de orçamento muito apertado para o INSS. Então tem passagens gozadas, assim. A impressora que a gente trabalhava na época era uma impressora matricial. Aquela que, né, faz o barulhinho. Então, e ela é lenta, né? Então a gente manda imprimir uma peça de 10 páginas, ela fica ali bombardeando a sua audição ali, né? Teria até que fazer a medição para ver se não tem uma insalubridade envolvida. Aí a gente, por exemplo, o meu grupo lá de procuradores, o meu time, a gente fez uma vaquinha, compramos uma impressora jato de tinta para a gente não ficar ouvindo o barulhinho da matricial o dia inteiro. Muito bem. Aí um dia... o cartucho era caro, né? Então o que a gente fazia? A gente comprava a bombinha de tinta, quando acabava, né? Aí houve um dia que eu estava ali já, assim, quicando com um monte de dificuldades materiais da procuradoria na época. Devia estar tenso, estressado. Fui fazer a recarga da minha bombinha, estava com uma calça caqui, aliás, parecida com a que eu estou hoje. Não estava de terno. Não vim de terno hoje aqui. Diz um pouco sobre mim também. E eu peguei a bombinha, mas espirrou minha calça caqui, tomou um banho de tinta preta.
Aí naquele dia eu lembro, não vou mais trabalhar hoje, vou embora para casa. Essa calça que virou preta efetivamente, mandei para tinturaria, ela virou uma calça preta, ficou jóia. Algum sentido teve. Mas enfim, essas dificuldades, assim, por um lado foi bom ter passado por elas e a procuradoria foi melhorando com o tempo, a estrutura material teve várias passagens de melhora, mas ali naquele momento me fez pensar em seguir adiante, assim, eu vou tentar ir para outra carreira, mas tenho maior carinho e respeito pela instituição e pelos colegas que ficaram lá. Mas essa carreira sempre está alinhada com o direito previdenciário. Ela vem, apesar do senhor não ter tido essa matéria na faculdade, mas a sua carreira inteira veio alinhada e junto com o direito previdenciário. E o direito previdenciário, conhecendo o senhor, ele é tratado pelo senhor com simplicidade e benevolência, né? Na maioria dos casos. Vou ter que pontuar, assim. Mas, então, fale, diga. Assim, eu não usaria a palavra benevolência, assim. Eu procuro decidir, enxergar o direito. Claro que nenhum operador do direito é livre dos valores que traz consigo, né? Eu sempre fui uma pessoa questionadora. E eu me recordo nessa contraposição entre as carreiras, ser advogado e mais adiante ser juiz, que eu às vezes eu parava fazendo a defesa do INSS e me perguntava assim, pô, mas isso aqui é justo? E na hora, aí eu vinha o Marcelo prático e pensava assim, olha, essa altura do campeonato, onde você está, não importa se é justo ou não é justo, é uma tese defensável, é a melhor tese para o INSS? É o que você vai colocar no papel sem drama de consciência, o seu papel é fazer a defesa do INSS, é um papel necessário, né? Mas me vinha aquilo ali, pensar assim, essa norma está sendo interpretada corretamente? E eu já trazia isso comigo. Eu conheci um pouco também ali no contato com a administração do INSS, e era muito interessante porque aqui no Rio de Janeiro, a Procuradoria mantinha um contato próximo para fazer a defesa do INSS, mantinha um contato próximo com a administração. Então, a gente entrava em contato, a gente telefonava para o chefe da agência, para o chefe de benefício. A parte central da administração ficava no mesmo prédio da Procuradoria. Então, às vezes, a gente via com um processo lá e pedia para o chefe do serviço de benefícios para explicar para a gente como é que o INSS agia naqueles casos. Então, assim, isso era interessante e diferente da maior parte do Brasil, eu acredito, onde o contato era mais burocrático com a administração do INSS. O contato, assim, manda um memorando e aguarda o retorno do memorando. Enquanto a resposta não vem, vai uma contestação mais genérica e depois traz... Ali não, a gente conseguia em tempo real. E eu acho que a gente fazia uma defesa que dava até para o juiz assim, um panorama bem importante do que se passava. Mas, então, se por um lado eu tinha essa possibilidade para fazer uma boa defesa, eu também ia conhecendo as interpretações da norma com as quais eu não concordava no íntimo. Isso eu trouxe para a carreira da magistratura. Então, hoje, quando eu olho algumas situações, eu penso, olha, entendo que o INSS faça essa defesa aqui. Mas se eu estou hoje na posição de juiz, eu tenho a independência de interpretar de outro modo. E talvez, às vezes, eu avance muito, né? E hoje trabalho num colegiado com 2 colegas brilhantes, então fico vencido sem o menor problema nessas situações. Em outros casos, eu consigo apresentar uma visão diferente que eu acho que... E aí não é benevolência, mas que dá uma interpretação mais adequada que preserva um direito social importante. Então, é isso. O senhor passou... Tudo bem que você teve pouquíssimo tempo até... como é que eu vou dizer? Parar para pensar na carreira e estar dentro da carreira. Pouquíssimo tempo. Mas teve algum momento no início da carreira como procurador que você achou que seria de uma forma e se deparou com algo totalmente oposto e aquilo de início já... eu vou sair daqui. Eu não achei nada, mas a primeira visão naquela altura do campeonato era... Porque era processo físico, né? Então, assim, eu lembro da minha chegada, coisa interessante, assim, a minha sala era uma sala meio isolada,
num prédio anexo ao prédio que propriamente é onde funciona a administração do INSS, ainda hoje na rua Pedro Lessa. Minha sala ficava num prédio geminado na rua Graça Aranha. E tinha certas precariedades, porque algumas licitações não chegavam lá. Então, assim, lembranças que eu guardo com carinho. Eu lembro que eu estava aguardando ansiosamente que o verão estava se aproximando. Eu tinha passado um verão de fevereiro, né, quando eu tomei posse. Calor, o ar-condicionado funcionando mal, depois o ar-condicionado quebra definitivamente. Vem o inverno, a gente vai levando, e aí está começando a esquentar, e eu começo a perguntar, mas a gente precisa de manutenção no ar-condicionado. Aí fala, não, tá fazendo manutenção em todas as salas. Aí eu fico esperando, vai chegar na minha. Aí daqui a pouco acaba, eu volto, faço a pergunta novamente para minha querida chefe. Ela falou, não chegou lá não? Eu falo, é porque o prédio é o do Graça Aranha. A licitação não alcança o prédio da Graça Aranha. Então, assim, essas coisas que junto com a tinta foram me deixando assim. Bom, e a chegada com o processo, o mundo do processo de papel físico era assim. Eu me lembro da minha chegada nessa sala, que era uma sala já mais precária, assim, porque a manutenção era ali. Não sei como eram os contratos, mas não era igualzinho ao prédio da Pedro Lessa. E aí minha mesa, menor do que essa, mas assim, cheia de pilha. Você tá aqui, pode começar. Então, assim, não teve um curso de formação, tinha colegas com boa vontade para me ensinar. E fazia parte do concurso um curso de formação. Mas tinha uma prova no final que... Mas, assim, é tudo teórico. Então, quando chega ali na prática, uma pilha de processos, e aí aquela visão, eu lembro que me impactou. Eu falei, bom, vamos lá, vamos começar, né? Primeiro, né? E vai embora. Então, assim, eu não imaginava nada. Eu estava feliz da vida de ter passado. Sim. E também estava disposto a encarar. Mas, assim, realmente, assim, não vou dizer que me lembrava Kafka, a sala, o ambiente, mas tem uma coisinha ali. Eu tinha lido o processo na faculdade, o processo do Kafka. Adoro, um dos meus livros favoritos. Aquela coisa meio surreal ali, né? Então, eu fazia... Inconscientemente, eu acho que minha mente traçava ali paralelos. E seguir, aí, inexperiente, aí você tá novo, aí você se apavora com as coisas e... Enfim, dificuldade na parte de fazer o INSS cumprir as decisões. E aí vem uma decisão ameaçando pena de prisão. Aí você já fica achando que você, né, vai ser preso. Coisas que com o tempo você vai... Com a experiência você vê que você vê que, assim, vou fazer minha parte aqui, né? E comprovar, né? E botar no papel e alertar a administração. Tem que cumprir porque... o juiz está sendo rigoroso, tem uma advertência séria aqui e vai. Mas isso tudo teve um impacto lá no início, quando eu era novo ainda e inexperiente no trabalho. Eu tinha tido estágio, né? Não estava no mundo agressivo, no mercado de trabalho aí, né? Sujeito a tudo que existe no mercado de trabalho, né? Então o senhor tinha o preparo técnico, mas não tinha o prático, né? E o prático foi aprendendo... Foi aprendendo de forma traumática no início. As duras penas, né? As duras penas. Inclusive a parte de organização, né? Assim, essa minha sala, por exemplo, não tinha uma boa estante. Coisas práticas, mas que são importantes na era do processo de papel. Então, assim, eu não tinha uma boa estante onde eu pudesse controlar meus prazos bem. Então, no primeiro momento, meus processos ficavam no chão, em frente à minha mesa. Aí tá ali, um que tem um prazo de 10 dias lá. 10 dias embargos à execução. Prazo importantíssimo, porque... ali, se eu perco ali, sai uma condenação não, uma ordem de pagamento, né, um precatório que pode estar num valor muito acima porque eu teria deixado de fazer a defesa do INSS num prazo relevante. E está ali meio misturado com o prazo da contestação, que era de 15 dias vezes 2 na época, eu acho, 30 dias, apelação... A gente precisa de uma organização para não se perder, né? Eu não trabalhei no escritório, eu não tinha essa organização. Aí, com o tempo, eu fui na Casa e Vídeo, comprei umas prateleirinhas de plástico que ficavam todas envergadas, assim, botei umas etiquetinhas, embargos à execução. Né? Aí separava todos, colocava lá. Então, assim, tem a parte prática que, num determinado momento, eu olhei para aquilo e falei, estou perdido aqui nos processos, e às vezes encontrava um prazo na pilha do outro, coisas que você vai aprendendo, ninguém me ensinou, né? Quem me ensinou foi olhar os colegas mais organizados, por natureza mais organizados, as colegas principalmente, e falei, ela botou uma etiquetinha,
Acho que eu preciso Vai fazer dar certo isso. fazer né? dessa forma. É muito importante. Na época era muito importante. Sim. Hoje eu não sei como o advogado trabalha para separar os prazos no processo eletrônico, porque eu estou do outro lado, né? Eu tenho uma fila interminável de processos por data de entrada para mim, né? E a necessidade de julgar todos. Esse outro lado, que o senhor entra em 2004, estamos em 2024, então são 20 anos estando desse outro lado. Vamos então começar daqui de 2004. Como foi a sensação de saber assim, consegui, me tornei juiz? Bom, vou passar antes o processo. É até interessante para quem quer fazer concurso, né? Antes de chegar no me tornei juiz, teve a minha trajetória. Então eu estava sem pressa lá para sair da procuradoria e me casei, né? Antes de estudar, de sair da carreira. E aí um amigo falou assim, se inscreve nesse concurso da magistratura, vamos fazer. E eu não estava preparado, ele tinha voltado de lua de mel, assim. Eu falei, não estou estudando nada. Ele falou, faz o concurso. E aí foi o 8º concurso, eu passei no 9º. E foi muito importante para mim. Porque eu fiz a prova do jeito que eu estava, estudei um pouquinho antes, né? Depois que eu fiz a inscrição, né? Fui ver. Mas eu não estudei olhando para o programa do concurso, para o edital. Deixa eu estudar direito civil, deixa eu estudar... E não é assim, né? Cada concurso tem a área que é peculiar, tal. Aí fiz a prova, eu tirei uma nota que me deixou satisfeito, mas eu não passei no provão. Mas, sei lá, tirei 5,60, precisava de 6. Eu falei, tá bom, ainda não perdi tanto a forma, tem uma chance de eu, num próximo, ir melhor, né? E eu olhei, assim, as matérias do provão que eu não sabia nada. Então tinha lá, embarcação e aeronave. Nunca estudei na vida isso, não sabia o que era, propriedade industrial. Aí para o próximo concurso, o meu foco foi, eu vou começar suprindo aquilo que eu não sei nada. Se eu só conseguir estudar isso, o resto eu posso não acertar a questão toda, mas algum ponto na discursiva eu ganho porque eu sei me situar dentro do direito. Era o que eu estava fazendo. Então eu acho que isso é importante. Ter feito um concurso me ajudou muito a mapear o meu caminho para fazer o concurso no qual eu acabei passando. Tá? E aí, bom, o concurso segue. A véspera da prova oral realmente é um evento traumatizante, né? Porque na época do meu concurso, no concurso para juiz federal, a gente sorteava o ponto com 24 horas de antecedência. O ponto era o que em cada matéria ia ser cobrado no dia seguinte. A gente não ia às cegas. Pode cair qualquer coisa. Não, vai cair alguma coisa disso aqui. Só que esse alguma coisa que vai cair é um universo infinito. Então, tinha coisa ali que eu nunca tinha visto na vida. Então, por exemplo, direito ambiental que eu não tive na faculdade. Eu tinha feito um estudo irrisório para a primeira fase, não muito para a segunda, e estava no meu ponto lá. Aí tive ajuda de amigo, uma ajuda preciosa, mas o meu amigo ficou muito impressionado como eu estava nervoso àquela altura do campeonato, às 10 horas da noite, pensando assim, olha, eu ainda tenho que estudar mais isso, para acordar de manhã no dia seguinte para a prova. Então, assim, é um evento traumático. Aí fui lá no dia da prova eu me senti muito bem, acho que a prova oral, imagino que começar bem, ou seja, você dá um pouquinho de sorte, das primeiras perguntas te deixarem confortável, eu acho que faz uma diferença grande, né? Então, acho que tem gente que pode ir mal na prova oral, não significa que vá mal em todas as provas orais, né? Porque eu acho que depende muito de você ganhar confiança no início, né? Alguns amigos me perguntaram se podiam me assistir a minha prova oral. Eu falei assim, pode assistir. Dizia para quem me perguntasse, pode assistir. Se eu não for bem, não precisa nem dizer que estava lá. Você só vira as costas e vai embora. Não vem me consolar. Foi isso. E, enfim, então, passado isso tudo, a sensação depois é ótima, realmente. A gente fica com a sensação de que vai ocupar um cargo em que, no fim das contas, tem exercício de poder. Com o tempo, a gente percebe que esse poder é um poder muito diluído no tempo, né? Muito pouco. Mas ainda assim, eu acho que faz diferença na vida de algumas pessoas, determinadas decisões, né? E esse poder e essa diferença que faz, ela está ali ao lado da aflição, no meu caso, de ter dificuldade de dar conta de um volume que é muito grande de processo. Então,
não adianta eu fazer uma decisão muito importante com 10 anos de atraso, né? E aí a questão da justiça tardia, enfim, é um desafio. Acho que para quase todo mundo. E dosar, né, a qualidade da decisão com a velocidade, né? Porque se a gente quiser fazer decisões primorosas, a gente precisaria de 1 semana por processo. Isso é inviável, né? Então, é isso. Tá. A sensação, respondendo assim, objetivamente, a sensação é ótima. Consegui. A sensação do cheguei lá. Cheguei lá. De suportar esse processo todo. E assim como eu perguntei o senhor como foi esse começo na procuradoria, como foi esse começo como juiz federal? Esse primeiro contato de fato na prática, porque o primeiro contato na procuradoria foram milhões de processos na mesa e tá, eu não tô preparado para isso. Como juiz, eu acho que já tinha uma bagagem... Tinha bagagem. Mas não específica. Pra ser juiz, não. Mas uma bagagem de órgão... Tem experiência de trabalho, Isso. inclusive lidando com a Justiça Federal. Sim. A Justiça Federal tinha, na época, uma fama, que eu acho que ainda corresponde à realidade, de ser comparativamente um órgão que tinha uma boa estrutura material de trabalho. E a ilusão de que, assim, olha, o juiz tem um time de funcionários para facilitar a sua vida. Claro, tem um time de funcionários, porque, né, voltando mais uma vez na época do processo de papel, não dava para imaginar o juiz fazendo tudo, né? Batendo escanteio e cabeceando, né? Então não dá para ele receber a petição inicial, protocolar, fazer certidão de que está juntando, colocar no processo. Então, assim, tem atividades que fazem o processo funcionar, que na época eram mais mecânicas do que hoje. Hoje o processo eletrônico ajuda. Mas então, assim, tinha uma boa estrutura, aí já não tinha mais questão com impressora, com nada disso. Então já era um primeiro, né? E a questão material estava resolvida. A partir desse momento, o desafio para mim sempre foi achar essa medida entre ter tempo para estudar os processos e a necessidade de entregar com uma velocidade razoável. E aí, dentro das especialidades da Justiça Federal, acho que passei por todas, tem diferença, né? Então, uma vara criminal ainda comporta um processo muito mais artesanal. Então, tem algumas causas que se repetem. Na época, em previdenciário. Quando eu entrei na Justiça Federal, eu vinha com esse... Não devia usar a palavra em inglês, nem aparentemente sofisticado, mas background, assim, né? De ter sido procurador do INSS. Então, a gente já vinha assim... Com o tempo, isso ficou defasado também. Quando eu voltei a trabalhar com previdenciário, depois que eu saí, passei por penal, vara civil da Justiça Federal, que a gente chama. Não tem nada de previdenciário. Aí fui para o interior, pegando um previdenciário diferente do que eu tenho hoje. Quando eu voltei, eu vi que eu estava defasado. A lei tinha mudado muito e eu não tinha acompanhado, né? Mas uma vara criminal, ela tinha, na época onde eu passei, algumas causas que eram meio repetitivas. Fraude contra o INSS. Elas eram muito parecidas entre si. Então, a gente conseguia delegar para a assessoria já preparava uma minuta de sentença e a gente conferia e assinava. E aqui, essa é uma coisa que eu faço sempre questão de dizer, assim, porque se fala muito por aí que assim, o juiz não faz nada, o juiz só assina. Assim, só assina o escambau, né? Assim, na hora que eu estou assinando, toda a responsabilidade é minha. É óbvio que hoje em dia, para dar conta do processo, eu preciso que alguém me auxilie. E esse auxílio, hoje, é na forma de fazer minuta para a decisão. Mas, assim, eu poderia, não é o que eu faço, assim, assinar qualquer coisa sem ler. Mas eu estou sujeito à responsabilidade de tudo aquilo, né? Então, assim, ainda que eu não altere uma palavra, que o estagiário faça um trabalho que, olha, assim, ele entrou na minha cabeça, ele escreveu exatamente do jeito que eu gostaria, abordou todos os pontos, o estagiário, né, os servidores, que são da assessoria. Se eu não mudar uma linha, a responsabilidade continua sendo minha e, no fim das contas, a sentença é minha, né? Então, assim, não é uma coisa simples, assim. Isso é típico de quem olha a grama do vizinho sempre mais verde. Não é fácil, assim. Para mim, geraria um dilema de consciência fechar os olhos e assinar qualquer coisa. Eu acho que para a grande maioria dos colegas, se não a totalidade, assim. Todo mundo tem consciência da responsabilidade que significa a prática de cada ato. E aí há, claro,
a sentença, tem o despacho, tem aquele que você pode errar e pode corrigir, tem o que você não vai mais poder corrigir, só o tribunal, né? Na hora de revisar. Então, isso. Olhando de fora, a gente percebe que acho que a maior dificuldade, pontuando mais uma vez, olhando de fora, é justamente essa quantidade e conseguir se adequar à qualidade e à quantidade para não cometer esses erros, esses equívocos. Até o que você citou o estagiário pode fazer um trabalho perfeito e eu não mudar uma linha, mas a caneta é minha, a assinatura é minha e é a assinatura, a responsabilidade de tudo é minha. Até um caso recente de que uma letra mudou totalmente, que ao invés de ser menos as drogas, estava escrito mesmo as drogas. E com isso, o juiz sofreu um pouco por conta disso, mas uma letra. Então você imagina uma frase, algo com essa quantidade toda, tem que assumir isso. Nessa era de produção, copia e cola, e inteligência artificial, né? Como é que a Justiça Federal vai lidar com a Justiça, a magistratura, né? O Poder Judiciário vai lidar com a inteligência artificial? Porque, assim, à medida que surgiu o copia e cola, editor de texto, isso aumenta muito o volume de trabalho pra gente. Porque passa a ser fácil produzir uma petição inicial, exato, né? Exato. Na época da máquina de escrever, o advogado precisava, né, digitar pessoalmente ou contratar alguém para digitar cada petição. Hoje em dia não é mais assim. O modelo já está pronto, você só adapta um parágrafo. Então isso faz chover petição no judiciário, né? E aqui, meio abrupto o corte, mas tem uma frase que, se não me engano, é do Calamandrei e que eu sempre gosto de dirigir aos advogados, que é a seguinte: o Calamandrei dizia que o primeiro juiz do processo é o advogado. Então, se ele olha uma causa sem pé nem cabeça, uma causa sem fundamento, ele tem que indeferir essa petição para o cliente, né? Ele, fazendo isso, ele está com menos um cliente. Aí tem todo o desafio de mercado da carreira da advocacia. Mas também, se você engarrafa muito a via judicial, as causas importantes ficam no engarrafamento, né? Então, assim, tem todos esses desafios e agora vai ter... Imagino que os escritórios já estejam operando com inteligência artificial. Eu vou continuar manualmente tentando lidar com isso, com essa produção, né? Muito grande de produção de processos, né? Essa fecundação de processos ali que vai acontecendo. Enfim. E vem o dilema sempre. Quanto tempo eu tenho para cada processo? E isso gera para mim a consciência de que eu vou errar. Eu erro. É inevitável. Isso é uma coisa que eu tenho que aceitar. Eu posso errar e posso prejudicar alguém. Aliás, o juiz tem que ter consciência de que em todo o processo, 50% das partes saem insatisfeitas com ele, né? E essa insatisfação pode escalar. Enfim, é a vida da pessoa, às vezes, que está ali e a gente não consegue perceber, né? Assim, consegue perceber que tem uma causa importante, mas para a pessoa, para a parte, a causa pode ser a causa da vida. E para mim, ela é um processo entre todos os outros. Eu posso ver qual é a importância, mas eu não estou livre de errar. De errar e não dar razão para aquela reclamação que pode ser uma reclamação justa. Mas, né, eu decido conforme as provas e não necessariamente eu faço a melhor valoração das provas. Aí tem a parte humana, que não é da inteligência artificial. E essa parte humana, o quanto toca o Marcelo e não o juiz, doutor Marcelo Enes Figueira? O quanto isso toca o Marcelo? Muito. Isso é o que toca e traz sofrimento, né? Porque, assim, na medida em que eu sou obrigado a não... colocar assim uma bitola no meu olhar humano, porque eu tenho que produzir, eu sei que essas histórias de vida estão lá, né? Eu gostaria de ter um processo e poder fazer audiência em todos os processos, ouvir todas as pessoas. Acho que mudaria completamente a feição do processo, mas hoje em dia não é uma realidade. Como é que a gente lida com isso, né? O processo, ele acaba se tornando ali uma tela na minha frente. Eu tento capturar o que tem, né, de humano ali e de decisivo na vida da pessoa e mais. Tem ocasiões em que eu estou convicto que a pessoa está passando por uma situação muito difícil, mas ela não tem o direito. Então, o direito previdenciário, ele se organiza no Brasil e no direito comparado, na maior parte dos países do mundo, eu acredito, como um seguro. Então, a pessoa precisa estar dentro daquele plano. No Brasil, para estar dentro do plano, ela precisa estar exercendo atividade remunerada ou fazendo recolhimento de contribuição como facultativo. Tem requisitos, como a carência, tem que cumprir. Se não cumprir, não tem direito à prestação, por maior que seja o drama daquela pessoa. Eu tenho que lidar com isso também, né? Eu gostaria, se eu pudesse fazer
caridade com o chapéu alheio, né? O chapéu da viúva, né? Do governo, eu daria, assim, poxa, essa pessoa está sofrendo, ela precisa ser atendida. Mas eu ainda tenho que... Todo juiz tem que lidar com a ideia de que, assim, olha, eu reconheço que é uma situação difícil, mas eu não estou enxergando o direito aqui. Espero estar errado. Já teve a ocasião de eu escrever na sentença, assim, concluo meu raciocínio e boto ponto. Infelizmente, ponto. Assim, que não é usual na escrita, assim, Mas é o lado humano entrando. Tô colocando ali fácil e acho que eu tenho autonomia para dizer isso. Sim. Infelizmente, eu queria, no íntimo, ter reconhecido um direito aqui, mas eu não reconheci. E aí a parte que eu não escrevi, assim, se o tribunal reconhecer, não tem nenhum apego à minha decisão. Poxa, tomara que o tribunal enxergue de modo diferente, esteja correto, eu esteja errado, e essa situação de aflição se resolva e se resolva rapidamente. Tribunal ou a turma recursal, onde eu tô. Mas é assim, tem um aprendizado, assim, para você lidar com tudo isso, né? E em algum momento isso pesou? Teve o lado humano pesou acima do juiz que te marcou? Que eu tenha mudado minha decisão? Não, mas não mudado, mas... E também a palavra não é arrependimento, mas que isso martelou, vamos dizer assim, martelou na sua consciência. Eu tenho experiência. Eu hoje, acho que em alguns casos, por exemplo, em vara criminal, eu acho que eu fui mais rigoroso com um determinado tipo de crime do que eu seria hoje. Inclusive hoje, até a lei mudou, tem medidas despenalizadoras. Mas eu acho que, assim, tinha uns casos lá que, dada a realidade do sistema carcerário do Brasil, o caso não reclamava a prisão provisória de algumas pessoas. Isso também é uma imagem que eu tenho de um tempo atrás, né? Quando eu estava lá na hora, eu estava de cara com os fatos. Talvez eu nem me lembre mais hoje. Mas, assim, tô falando de crimes que não envolvem violência, nem o dano era, assim... tão vultoso a ponto de pegar uma pessoa que tinha uma vida normal e fez uma escolha, a meu ver, infeliz e inserir ela no sistema carcerário muito precarizado aqui do Brasil. Então, assim, eu revejo, mas procuro não pensar também. Já foi, né? Já aconteceu e tinha que ser. Eu fiz o que eu achava que era o certo na época. E faz parte... O senhor costuma tratar as coisas com muita simplicidade, com uma forma muito mais leve e tranquila. O senhor leva isso para o lado profissional também, como o juiz? Eu procuro, né? E o rebuscamento do direito é uma marca, né, da nossa área. Eu tento simplificar a redação, mas, por exemplo, quando eu mostro para minha esposa, que é da iniciativa privada, né? É outro mundo. Eu mostro alguma coisa minha, ela fala, isso aqui tá muito rebuscado. Assim, eu achando que eu tinha simplificado tudo. Mas eu tento, por exemplo, eu não estudei latim. Falei que meu pai estudou no Pedro II. Meu pai estudou latim. As declinações, eu não estudei. Então, muitas vezes, ao chegar num juízo para o qual eu tinha sido removido, eu falava assim, vamos tentar simplificar a redação. Por exemplo, latim. Quem aqui estudou latim? Então a gente evita, assim, eu gosto de evitar até as fórmulas clássicas, assim, então, interesse ad causam. Eu não sei o que é o ad causam, mas eu imagino, então eu falo assim, vamos escrever interesse processual, interesse para causa, assim, é melhor, a gente evita errar. Então, por exemplo, eu sei hoje que o plural de campus universitário é campi. Muita gente não vai saber, né? Então vai escrever lá um campuses, sei lá, né? Enfim, a gente não sabe, né? E se a gente ficar querendo sofisticar muito e abrilhantar a nossa escrita, a gente corre o risco de ter um efeito contrário, né? E, assim, também o direito tem umas inversões de frase, né? Assim, as frases nunca estão na ordem correta, né? Na ordem direta, né? Tem sempre aquelas figuras de linguagem, que eu já não lembro mais qual é, da inversão ou anáfase, não lembro mais. São sempre invertidas. Eu fico tentando corrigir e tentar ser compreendido, isso é um pouco utópico, até pela parte mais humilde, assim, que ela possa chegar no final e ter entendido alguma coisa, assim, inclusive, pelo menos assim, ganhei. Porque às vezes a gente escreve de um jeito tão que ela tem que ir para doutor, para advogado, eu ganhei, eu perdi. Eu costumava brincar que no final de toda sentença tinha lá o PRI, P.R.I., P.R.
e ponto. Era uma fórmula, que é publique-se a sentença, registre-se, intime-se. E aí eu brincava, eu falava assim, aí a parte está lá tentando entender com aquele esforço, toda aquela linguagem, e tem coisas que a gente não tem como evitar, como é que eu vou explicar o que é enfiteuse? Enfiteuse é enfiteuse e a palavra ninguém conhece mesmo. Então, fazendo esforço para simplificar, mas ainda assim fica rebuscado, aí a parte está feliz, ela vê lá, julgo procedente, ela fica feliz. Aí no final ela encontra PRI, pronto, perdi tudo. Assim, né? O PRI aqui está dizendo assim, perdeu. Perdeu o incauto, né? Então, assim, eu tento evitar sigla, onde a pessoa não possa entender. Então, por exemplo, eu tento que na minha ementa, estou em turma recursal hoje, né? Então é um órgão colegiado, a gente julga recurso, e os acórdãos têm o mesmo formato do recurso dos tribunais. Então tem lá uma ementa que é um resuminho, né? Eu tento colocar matéria de direito ali e evitar, assim, fixada dib na der. Fico pensando assim, cara, a pessoa não sabe o que é dib na der, né? Dib é data de início do benefício, der data de entrada do requerimento. Então, assim, eu prefiro que escreva data de entrada do requerimento. E aí, uma parte que tenha, assim, algum poder de compreensão, né, da escrita, ela vai entender. Ah, tá, ele está fixando, dizendo que o meu benefício se inicia na data que eu entrei com o requerimento. Agora, dib na der, a pessoa não sabe o que é. Isso não é nem rebuscamento, mas é assim, também não trazer para o processo uma linguagem muito cifrada que é própria do INSS. Outra coisa que eu acho muito engraçada o período entre a promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, e a edição da Lei 8.213, que instituiu o plano de benefícios da Previdência Social, ele é um período em que a gente costuma dizer que houve um vácuo ali, porque a Constituição ela não recepcionou muitos dispositivos da lei anterior e não estavam regulamentados os benefícios, o que só aconteceu em julho de 91. Então, isso foi apelidado no INSS como buraco negro. Né? Eu imagino que isso tenha sido apelidado, isso é o buraco negro, assim, nos corredores, do corredor ele passou para o sistema do INSS. Então hoje quando a gente faz uma consulta por revisões, faz benefício revisto no período do buraco negro. Aí eu fico imaginando um sueco, vem estudar aqui o direito brasileiro e se depara com assim, como assim, né? Então assim, eu sou questionador disso, assim, isso não é uma brincadeira, isso não é apelido, isso não é para estar no processo, né? Essa revisão tem que ter um outro nome. Não pode ser a revisão do buraco negro. Depois do buraco negro apareceu o buraco verde. Assim, o que é buraco verde, gente? Então isso aí já não é mais uma questão de rebuscar, mas é uma questão de linguagem, né? Você não pode passar para as instituições esse tipo de apelido. Isso é uma brincadeira de corredor. O buraco verde certamente foi, isso aqui é outro buraco, como é que a gente vai chamar? Esse é o verde, pronto, verde. Tá lá, vai parar dentro de um sistema de dados oficial, assim. Então, assim, eu questiono tudo isso. E na parte da simplicidade, eu tento. E recentemente, agora já estamos na época da comunicação digital. Então, no grupo lá, com os estagiários, eu criei uma figurinha. Que assim, vamos escrever simples. Botei lá eu não lembro mais o que é uma pessoa escrevendo. E aí eu sempre boto ela para chamar a atenção de alguma coisa que eu vou dar e eu tento fazer um índex das palavras proibidas. Então, assim, eu prefiro petição a petitório. Eu prefiro, porque aí é aquilo que eu estou dizendo. Eu também assino. Então, na parte estética, já que a responsabilidade é minha, eu quero que na parte estética, que não é pura estética, também esteja do meu jeito. Então, assim, petitório está proibido. Aí eu não vou maltratar nenhum funcionário, estagiário, porque fizer, nem vou devolver um processo só porque ele abre o processo e substitua petitório por petição. Mas eu boto a minha figurinha lá e falo, petitório não, petição. E por aí vai. Então, eu tento simplificar sim. Mas tem toda uma cultura da escrita jurídica, né? E, inclusive, vale o quanto pesa, né? Então, quanto mais você escrever, parece que você está mais substancioso e não é verdade. Às vezes, ir ao ponto o mais diretamente possível é melhor até para compreensão, até para não cansar a pessoa que está aflita ali para saber se tem o direito ou não. Isso. Uhum. Então, o senhor, puxando o gancho que o senhor falou da sua esposa, o senhor tem filhos e o senhor pretende influenciar os seus filhos a fazer direito? Essa é uma questão ótima, Lucas. O Lucas passou para a faculdade de Direito na UERJ, mas foi uma situação assim incrível, porque era a última opção dele. Assim. Não a faculdade de Direito da UERJ, mas Direito. Ele pensou em várias coisas. Não é sobre ele essa entrevista, sobre como
eu acho que eu influenciei muito mal, porque ele me vê desesperado lá. E hoje a minha rotina em turma recursal de previdenciário é extenuante, a meu ver, porque eu vejo muita doença. Então, assim, é muita doença psiquiátrica. A pessoa pedindo, né, precisando, alega, né? Pelo menos a alegação é de que ela precisa de um benefício por incapacidade, e o INSS recusou, e eu vou decidir, e tem uma prova pericial lá que eu... Isso é uma outra questão. Não fui eu que nomeei aquele perito. E no Código de Processo Civil, lá para Liebman, no Código 73 e para qualquer outro, o que passava pela cabeça num processo muito mais artesanal? O que está por trás da prova pericial? Olha, o juiz nomeará o perito da sua confiança. Então é assim, eu estou lá na minha vara, né? E conheço um médico muito bom, ele aceita ser perito, eu vou nomear ele para essa casa, confio nele. Ele é excelente, ele vai me dar um parecer bom. Essa não é a realidade hoje. Hoje a gente se remove por uma vara numa localidade tal, eu não conheço nenhum médico. Aí tem o perito que está cadastrado lá. E com todo respeito ao trabalho dos peritos, tá? Não é o perito da minha confiança, é o perito que está cadastrado e que eu vou nomear e vou avaliar o trabalho no meio dessa enxurrada de processos, né? Então, assim, se eu descontinuar o trabalho desse perito, achar que não está suficiente, quem é que vai assumir o lugar dele? Quem é que vai aceitar? Os honorários é justiça gratuita. Então, os honorários são baixos, né? Então, sabe atendimento de plano de saúde, assim, que às vezes o médico tem que correr porque, assim, o plano paga pouco, a perícia também paga pouco. Então, assim, quanto tempo está gastando por essa perícia? Eu recebo a reclamação. A perícia não durou nem 10 minutos. Eu não sei se é verdade, se não é verdade, mas eu estou ciente dessa realidade toda, né? A gente tem um perito que está nomeado, eu não conheço, eu não estou lá acompanhando o trabalho dele, e é essa a prova que eu tenho para julgar. Então, hoje, o meu critério ali eu olho e tento ver se o laudo está fundamentado, se ele me diz, se ele faz referência aos documentos da parte, se ele justifica a conclusão dele no sentido de que tem capacidade ou não tem capacidade, e é o que eu tenho, né? Eu não sei ler os exames, eu não sei ler, né, eletroencefalograma, tomografia, não sei ler nada disso, eu preciso que alguém interprete para mim. Então, às vezes, a parte traz um monte de documentos, traz atestado dizendo que ela está incapacitada, o perito faz referência àqueles documentos e me diz, não tem incapacidade. Né? O meu critério o laudo está bem fundamentado ou mal fundamentado. Não sei nem por que eu cheguei aqui, mas... então, assim, é o drama, sempre, né? Onde eu estou hoje, no meu lugar hoje. Mas pretende influenciar o Lucas para o direito o Lucas. Fugiu totalmente. Bom, o Lucas me vê, então, com essa rotina. Eu lá, assim, na frente do meu computador, agora que tem dias de trabalho remoto, né? Home office. Então, quando eu estou em casa, ele está me vendo ali. E ele não gosta do que ele vê, né? Assim, ele fala, isso é muito burocrático. Eu fico me perguntando o que não é burocrático, assim, né? Todo trabalho, quando você tem que botar dinheiro em casa, tem uma certa burocracia. Mas, assim, a experiência que ele me vê ali praticando não encantava ele. Eu dizia, olha, você vai fazer direito, você não precisa ser juiz, tem várias carreiras, você pode ser advogado, dentro da advocacia, você tem várias áreas, né? Você pode ser advogado de uma ONG, você pode se envolver mais com algumas realidades. O direito, ele te permite várias coisas diferentes do que eu faço. E o Lucas tem uma coisa engraçada que ele tem dificuldade de decidir. Aí ele fala, eu sou indeciso. Eu falei, mas você não precisa ser juiz, né? E eu também digo assim, e o juiz também, eu não decido tudo da minha cabeça. A lei está ali para me ajudar, né? Então tem algumas escolhas que não são minhas. A lei já diz quem é que tem direito, quem é que não tem direito. Eu só preciso encaixar o fato na lei para, né, fazer a subsunção, encaixar, ficar mais popular. Para saber o que a lei quer, essa leitura. Então, assim, a decisão não é toda minha. Se a decisão fosse toda minha, o meu lado humano daria benefício por incapacidade, acreditaria. Eu sou meio crédulo, assim, eu tenho que ficar controlando a minha credulidade, mas as provas ajudam, né? Isso. E teve, durante o senhor rodou em algumas áreas, acredito que umas mais difíceis do que as outras, como eu disse, a área penal, a área criminal foi a mais marcante sobre essa decidir ou não decidir ser correto ou não correto. Teve alguma outra área que você achou que também foi marcante? Até voltar ao previdenciário e hoje
Acho que na minha carreira o que marca mais é o criminal e o previdenciário, se considerar o todo, o inicinho da carreira e agora. Entre um e outro, eu pedi remoção, fiquei um tempo, mas ali eu já estava aguardando a promoção. A carreira na Justiça Federal, eu acho que as pessoas não têm ideia disso, né? Você ingressa como juiz substituto e isso está na Constituição. Mas há uma distinção, por exemplo, na magistratura estadual e na magistratura federal. Se não me engano, na magistratura estadual, com o vitaliciamento, o juiz já se torna juiz titular, ou tem uma relação mais próxima entre isso. Na Justiça Federal, não. Você se torna vitalício após 2 anos, né? O tribunal faz o acompanhamento desse período de 2 anos ali de estágio probatório. Mas o juiz se torna vitalício e continua juiz substituto. Então eu fiquei juiz substituto por 9 anos. Isso é interessante, porque na estrutura da carreira, você tem a remoção dos juízes substitutos e tem a remoção dos juízes titulares. Então, por exemplo, eu era um juiz substituto que eu estava perto de casa. Eu trabalhava no Rio a maior parte do tempo, Niterói e Rio de Janeiro. Em relação a esse conforto, eu não tenho do que reclamar. E tinha colega bastante mais antigo que eu, juiz titular, que estava no interior, distante. Porque ele tinha saído da minha fila e tinha sido promovido a juiz titular. E na hora da promoção a juiz titular, há uma remoção antes. Então, os juízes titulares escolhem se querem se mudar para outros lugares, cada um vai se acomodando no que é mais conveniente. Muitos querem ficar nas capitais, né, onde vive a maioria das pessoas, e sobra para essa promoção a vara teoricamente mais distante, mais longínqua. Então, esse juiz que se promoveu aqui, quando eu era juiz substituto, na fila dos juízes substitutos, ele se promoveu, ele vai para o fim da fila dos titulares, ele vai para uma localidade longínqua. E ficou muitos anos lá, enquanto eu era juiz substituto e estava perto da minha casa. E fiquei assim por 9 anos. No final, depois que eu saí de vara criminal, eu fiquei um tempo, até não é irrelevante, 3 anos em vara civil, mas eu já estava ali na expectativa de chegar a minha hora da promoção. Então, assim, foi um período que para mim ficou meio intermediário ali, né? E aí me promovi. A minha ida para o interior foi rápido. Fui para Volta Redonda. Volta Redonda não é um lugar longínquo, né? Houve ocasião da minha esposa estar viajando e meus filhos estavam pequenos, então teve ocasião de eu fazer ida e volta no mesmo dia. É longe, mas não é impossível. Minha esposa viajando a trabalho. Fiquei um tempo, fiquei 6 meses em Volta Redonda. Aí eu fiquei 4 anos em Nova Iguaçu, quase 4 anos. Isso tudo assim, acabou que foram períodos menores e que ficaram nessa fase intermediária. E aí eu volto para a turma recursal quando eu percebo que aquele background de previdenciário eu já tinha perdido muito dele. Ao estar numa turma recursal com um grande colega e amigo, Fábio de Souza Silva, que é professor de Direito Previdenciário. Então, sim, sempre muito atualizado. E uma colega brilhante, que é a Ana Cristina, que é muito estudiosa. E eles viveram direito previdenciário o tempo todo, enquanto eu fui voando aí para o criminal e para as outras áreas. Então, assim, o criminal me marcou bastante também. Só para voltar, então, já retomando a pergunta, porque foi um período intenso de muitas operações. Algumas operações que foram para os jornais, não para mim, mas assim, questões relevantes de segurança envolvidas. Então foi... Quando eu pedi remoção, eu já estava assim, meio assim, com a noção de que tinha um prazo de validade para mim ali. Tá? Mas hoje, vendo colegas brilhantes que estão lá esse tempo todo, eu já começo... E como lá o processo é mais artesanal, então, tirando aquelas causas que são mais padronizadas, mais repetidas, as sentenças que requerem mais cuidado, eu pego do início ao fim para fazer e tenho mais tempo para fazer, já começa a passar pela minha cabeça, quem sabe um dia, tendo oportunidade de novo, de aparecer por lá. Mas eu vou esperar meus filhos estarem grandes. E o Lucas, eu não sei o que ele vai ser. Ele tá inscrito, tá matriculado na faculdade de Direito. Ainda. Não começou. Ele está fazendo outra faculdade, na PUC, e passou para o 2º semestre na UERJ. Tá bom. Infelizmente, estamos caminhando para o fim do programa. E um dos principais objetivos do nosso programa é mostrar para pessoas que estão do outro lado da tela que é possível chegar lá, que é possível se tornar o cargo dos sonhos, né? Chegar no seu sonho.
Então, eu peço para o senhor que fale diretamente com essas pessoas, se eu tiver alguma motivação a dar diretamente para essas pessoas que estão nessa caminhada ainda. Assim, sem dúvida, assim, é possível, né? Evidentemente. Cada um tem suas dificuldades, né? Eu tive as minhas, né? Eu era uma pessoa com cabeça que não era voltada para a área de humanas, deficiências de leitura. Como eu falei, no vestibular, as minhas notas de redação foram ruins, assim. Então eu tinha essas deficiências, mas assim, a gente precisa se organizar em torno delas para suprir, né? E aí, nesse caminho, cada um vai ter sua dificuldade. Então, faz o concurso, vê onde é que está pegando, vai tentando suprir aquilo, né? Encaixando no seu tempo, né? Se você está tendo que trabalhar, né? Organizar muito o dia, né? Se você está trabalhando e estudando, você já precisa ter uma organização melhor no seu dia ali para sacrificar algumas coisas para investir naquilo. E tenta ir com foco, né? Assim, o que esse concurso espera de mim, o que eu quero, né? Qual é a vocação dele, qual é aquela matéria que ele cobra muito, assim, é planejar o estudo, não fazer aleatoriamente, assim, né? E é possível, eu acho que está, assim, está num caminho, assim, de democratização mesmo, quero acreditar nisso, tá? Então, incentivo e, enfim, desejo muito boa sorte, acho que tem um caminho pela frente. E nunca desistir, né? Nunca desistir. Tem uma figurinha que é nunca aí não tem mais nada. Mas essa não vale para esse caso. Essa não, pela brincadeira. Só é pela brincadeira. Mas assim, não desiste, planeja. E eu acho que tá assim, o caminho é de democratização. Perfeito. Tá. Então a gente agradece a presença do senhor, o bate-papo. Acredito que tem mais história para contar. Fica o convite para uma próxima. Teremos um retorno. Isso, fica o convite para uma próxima. A gente agradece também a audiência de vocês. Só deixar um recado aqui para vocês que estão assistindo que nos próximos episódios, a gente vai fazer uma maneira diferente. Ao invés da pergunta no chat, até mesmo para não interromper o convidado, a gente vai abrir uma caixinha de pergunta no nosso Instagram. Então, você que não segue, já segue o nosso Instagram, @tanovadpodcast. Uma caixinha de pergunta pro convidado. E lá vocês mandam mandem a pergunta de vocês e o convidado responde aqui durante o programa, mas ele seleciona, fica melhor. Eu escapei dessas. Pode ser embaraçoso. Ele seleciona as que ele quer responder para não acontecer algum erro, algum equívoco. Então, mas é isso. É isso. Doutor, muito obrigado pela participação, por contar um pouco da sua trajetória, de quem saiu da faculdade, já foi foi com o peito aberto para o mundo, numa procuradoria de INSS, depois se planejou, se tornou juiz, hoje 20 anos de magistratura, e esteve aqui conosco para contar um pouco da história, contar um pouco de vida, de trajetória. Então é isso. Eu procurei falar de tudo com carinho, assim, porque espero que ninguém tenha se ofendido. Assim. Não, com certeza tá com não. todas essas experiências assim, no coração. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Aguardem o próximo programa. Abraço.